Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Antes de começar o caso, eu gostaria de deixar bem claro que a suspeita de cometer esse crime ainda não foi a julgamento e o caso permanece aberto. Dessa forma, então, não foi confirmado que ela foi realmente quem cometeu o crime. O intuito desse vídeo é apenas relembrar o caso, levantando detalhes que foram descobertos pela investigação e também que foram ditos pela própria suspeita do crime. Isso tudo sem afirmar a culpa ou a inocência de ninguém. Rafael Matheus Winks tinha 11 anos na época dos fatos e morava com sua mãe Alexandra e um irmão mais velho em Planalto, no Rio Grande do Sul. Os seus pais eram divorciados e o seu pai, Rodrigo Winks, vivia em outra cidade do mesmo estado. O Rafael era considerado um menino tímido, estudioso, calmo, carismático. Ele tinha poucos amigos por essa questão dele ser um pouco mais tímido, mas a sua avó o descreveu como um amor de menino e um sonho de criança. Os familiares e amigos da família disseram que o relacionamento entre eles, os dois filhos e a mãe, era um relacionamento completamente comum e saudável. Ela era uma mãe atenciosa e carinhosa, que sempre cuidava com muito amor dos filhos e fazia de tudo para dar a eles uma boa vida. Em 15 de maio de 2020, então, pela parte da manhã, a Alexandra procurou a polícia para relatar que o Rafael havia desaparecido. Segundo ela, de manhã ela foi checar ele no quarto e ele não estava lá. Ela percebeu que a cama estava toda bagunçada e a porta da casa estava semi-aberta, o que poderia indicar que ele saiu durante a noite. Ela então registrou o desaparecimento no dia 15 de maio e imediatamente começaram as buscas pelo Rafael. Ele foi procurado na casa de familiares e amigos próximos, mas ninguém sabia dizer aonde ele estava. E no começo, os investigadores e até a própria Alexandra disse que acreditava que o Rafael teria saído de casa no meio da noite por vontade própria, justamente porque a porta da casa não tinha sido arrombada e tudo levava a crer que tinha sido aberta por dentro, então ele poderia ter saído no meio da noite ali porque ele mesmo quis. Mas ninguém sabia dizer para onde ele poderia ter ido, porque, como eu disse, ele não estava na casa de nenhum amigo e nem nenhuma pessoa que a família dele conhecesse. Nos dias seguintes, os policiais conseguiram vários voluntários e também cães farejadores para procurar em uma área de mata próxima à casa da família do Rafael e também em cidades vizinhas. Cartazes com o rosto dele também foram espalhados por toda a região para avisar as pessoas do que tinha acontecido e mobilizar ainda mais voluntários, mas infelizmente nenhum sinal do Rafael era encontrado. Enquanto todos se empenhavam fortemente na busca pelo Rafael, o comportamento da Alexandra chamou a atenção dos investigadores. Segundo eles, ela se mostrava muito calma, muito tranquila, mesmo com o desaparecimento do filho. E também, sempre que ela era questionada sobre os fatos que aconteceram na noite do desaparecimento dele, ela fornecia uma riqueza de detalhes muito grande para quem estava dormindo no momento em que tudo aconteceu. Então não tinha como ela saber de todos aqueles detalhes que ela dizia. Por conta de todos esses detalhes que ela dava, algumas vezes ela acabava entrando em contradições e não sabia explicar realmente a ordem dos fatos ali para os investigadores. Por conta disso, no dia 25 de maio, 10 dias após o desaparecimento do Rafael, a sua mãe Alexandra passou por um novo interrogatório e depois de horas de depoimento, ela finalmente assumiu que tinha assassinado o próprio filho e escondido o corpo. Ela então contou como tudo aconteceu e indicou o local aonde o corpo de Rafael estava. Por volta das 17h30 daquele dia então, depois de Alexandra contar aonde estava, o corpo do Rafael foi encontrado na garagem de uma casa que ficava a apenas 5 metros da casa dele. O corpo estava enrolado em um lençol dentro de
uma caixa de papelão e tinha uma corda amarrada em seu pescoço. A casa, nessa ocasião, estava vazia, pois os seus moradores estavam em uma viagem. Alexandra, que a essa altura já estava presa preventivamente, contou que naquela noite o Rafael estava muito agitado, não queria dormir de jeito nenhum e queria passar a noite toda jogando no celular. Ela então deu 2 comprimidos de uma espécie de calmante para ele, para ajudar ele a ir dormir, mas acabou que a dose foi muito alta e ele morreu acidentalmente. Completamente em pânico, então, ela disse que escondeu o corpo daquela forma e levou para aquela casa para tentar encobrir o crime. Apesar dessa declaração da Alexandra, alguns dias depois foi feito o laudo pericial do corpo e este apontou que o Rafael não faleceu por conta de medicamentos excessivos, e sim porque ele havia sido estrangulado com uma corda. A Alexandra foi confrontada após essa descoberta e ela disse que não, que ele faleceu sim por conta dos medicamentos, mas que depois ela passou essa corda no pescoço dele para usar para arrastar ele até o ponto aonde ela abandonou, e foi aí então que causou essas lesões, levando-a a crer que ele havia sido estrangulado. Em 20 de junho, então, foi feita a reconstituição do crime a fim de apurar o passo a passo cronológico de como tudo aconteceu, para que eles pudessem mais uma vez confrontar a Alexandra com os detalhes dos fatos e verificar se a versão apresentada por ela realmente era verdadeira. No dia 27 de junho, então, em um novo depoimento, a Alexandra confessou dessa vez que ela tinha realmente matado a Rafael enforcado com uma corda de varal. Segundo ela, ele estava mesmo agitado naquela noite, ela ministrou os 2 comprimidos, mas às 2 horas da manhã, os comprimidos ainda não tinham feito nenhum efeito e o Rafael continuava agitado sem querer dormir. Ela então decidiu enforcá-lo com a corda do varal e depois carregou o corpo no colo até a garagem, aonde depois ele foi encontrado. Dias depois, a defesa da Alexandra solicitou que essa confissão fosse desconsiderada, porque no momento em que ela aconteceu, a Alexandra não estava acompanhada de um advogado. Segundo a mãe de Alexandra e a avó do Rafael, foi ela quem notou a ausência do menino naquela manhã e insistiu para Alexandra avisar as autoridades. As duas moravam uma em frente à casa da outra e por isso estavam sempre visitando uma a outra, e naquela manhã a avó do Rafael foi lá fazer uma visita e perguntou a Alexandra se o menino não estava em casa. A Alexandra então teria respondido que não, sem demonstrar nenhuma preocupação. A avó disse que ficou apavorada e insistiu com a Alexandra para avisar as autoridades. Ela então ligou para o namorado dela, que foi lá para casa também, e depois de os dois insistirem bastante, ela concordou em avisar a polícia. Em outubro de 2020, a família do primeiro marido de Alexandra, chamado José, pediu a reabertura do inquérito que averiguou o possível suicídio dele em 2007, já que uma investigação particular apontou similaridades com o assassinato de Rafael, enforcamento com a corda de nylon e o possível uso de substância entorpecente, que no caso do José foi a bebida alcoólica. Morto aos 32 anos, José é o pai do primeiro filho de Alexandra, que na época tinha apenas 3 anos, e o Rafael ainda não era nascido. Segundo o relato de Alexandra à polícia, ela e José tiveram uma briga em casa e quando ela foi dormir com o filho, ele se enforcou, pendurado em uma corda em uma viga do teto. A Alexandra disse ter ouvido uma espécie de gemido e encontrado o corpo do marido por volta das 10h30 da noite. Foi ela quem avisou a polícia. A família de José disse que nunca acreditou na hipótese do suicídio porque ele não tinha nenhum motivo para isso e nem apresentava nenhum sinal que sofria de depressão ou qualquer coisa similar. E então, quando foi descoberto o caso do Rafael, eles desconfiaram ainda mais e resolveram investigar por conta própria, contratando uma advogada e um perito particular para averiguar o caso. O perito contratado pela família levantou contradições que, segundo ele, não foram devidamente averiguadas na época do caso, como, por exemplo, marcas encontradas no corpo de José que não condiziam a um suicídio e sim a um estrangulamento, a posição em que o corpo foi encontrada e também a grande quantidade de álcool em seu sangue. Em janeiro de 2021,
os pedidos da família de José foram aceitos e a justiça autorizou a reabertura da investigação do seu caso. O julgamento da Alexandra sobre o caso do Rafael foi marcado para o dia 8 de novembro de 2021 e assim que acontecer eu volto aqui para atualizar vocês, tanto sobre o caso do Rafael quanto sobre o caso do José.